Pai do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz sobre ela e venha falar aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O Senhor Jesus ensina os seus discípulos como orar. A gente viu a parte 1 a semana passada e hoje nós vamos ver a parte 2, né? E é interessante aqui que a oração do Pai Nosso, né, ela é dividida em duas partes. A primeira a gente viu a semana passada e somente depois, né, de orar, quando Jesus ensina a primeira parte, que é Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, e pelo reino dele e também pela sua vontade é que ele nos ensina que devemos orar pelas nossas necessidades. A primeira parte é a adoração a Deus, né? A gente viu a semana passada, Pai nosso que estás no céu. Nós devemos orar a Deus como um pai, né? Inclusive eu falei que o texto ali, Abba, significa paizinho, né? Como lá no Nordeste, painho, né? É assim que lá chama, né? Os meus filhos todos me chamam de painho, né? Então você deve se referir a Deus como seu pai, seu Abba, seu paizinho, com carinho. E aí ele diz: santificado seja o teu nome. Então devemos orar, né? Adorando a Deus, honrando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, porque o nome dele é santo. A gente falou isso. Muita gente tem pego o nome de Deus em vão, né? Falamos que o judeu, quando ele escrevia o nome de Deus, né? Yahvé, Jeová, eles trocavam até a pena. Eles se lavavam, se purificavam, trocavam de roupa, pegavam uma outra pena quando ele estava escrevendo a Bíblia, né? E quando chegava no nome de Deus, né? Yahvé, aí eles pegavam a outra pena e ele escrevia. Então, olha a reverência que ele tinha ao nome de Deus. Mas hoje em dia não. Muita gente usa o nome de Deus em vão, né? Muitos aí têm subido nos altares dizendo: olha, Deus está falando, e Deus não está falando nada, né? E lógico que Deus fala através da revelação, isso, aquilo, mas há uma bagunça, né? Falando que é Deus e Deus não está falando nada. Também a gente aprendeu que vem o teu reino, né? Que o reino, temos que orar, pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, mas primeiramente nos nossos corações, né? Jesus tem que reinar na nossa vida, amém? Olha como é interessante a oração do Pai Nosso. Não é uma reza que a gente tem que rezar 300 vezes, né? Não, Pai Nosso que está no céu, reze 300 Pai Nosso. Inclusive ele adverte antes aqui, né? Quando orares, não faça como os hipócritas, né? Que não é por muito repetir que vai ser ouvido, né? E também o cumprimento da vontade de Deus, né? Ele fala assim aos discípulos: orai, né? Para que Deus faça a vontade dele na terra, como a vontade dele é feita no céu. No céu não tem jeito, né? Mas e na terra, né? Principalmente nós
que dizemos, né, que somos cristãos, a vontade de Deus está sendo feita na minha e na sua vida? E daí ele vai para a segunda parte, que é que devemos orar pelas nossas necessidades. Aí no verso 11, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensina que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia, que nos dá hoje, né? E orar pelo Pai Nosso é orar por aquilo que é necessário para a sobrevivência, para aquilo que é diário, né? Quando ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dás amanhã. É isso não, né? Ele fala: o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, né? E Deus se compromete com a nossa necessidade hoje. Orar todos os dias pelo pão diário. A gente muitas vezes temos perdido até o costume de orar, né? Quando a gente vai almoçar, quando a gente vai tomar café, né? A gente não está nem mais agradecendo, né, pelo aquele pão nosso de cada dia que o Senhor está nos dando hoje. Para a gente, irmãos, eu estava pensando nisso, como a gente... nós somos a última geração, né? Eu creio nisso, né? Se os irmãos não creem, né? Mas eu creio que nós somos a última geração, a geração da vinda de Cristo, né? Todos os sinais já se cumpriram. Nessa época aqui, eles viviam da agricultura. Então, para eles dependiam, né? Da chuva, dependiam do trigo. E eles tinham que fazer, eles não podiam fazer vários pães, né? Pegava o trigo, batia ali, fazia... Ele não dava para fazer vários pães, senão eles azedavam, né? Então era o pão nosso de cada dia. Pegava o trigo de manhã, colocava azeite e fazia o pão diário, né? E a nossa geração, né, pela comodidade, você faz o quê? Abre a geladeira, tá lá a vaca? Não, né? Tá lá a caixinha de leite, né? Aí vai lá, pega o leite, longa a vida, né? Né? Você vai no armário, pega lá extrato de tomate, é tudo, né? Tudo bem. E hoje em dia, muita gente nem compra mais comida. Ela pede, né, fast food, né? Então já vem tudo pronto, né? Tem gente que nem tem mais prato talhar em casa, né? Tudo vem pronto. Então, a gente perdemos essa parte da oração do Pai Nosso, que é orar pelo pão nosso de cada dia. Não é? Porque a gente não... eu ligo, vem a pizza. Eu ligo, vem o marmitex lá, o churrascão, né? A gente está desaprendendo até a cozinhar, né? Então a gente perdeu essa dependência de Deus. Essa dependência do pão nosso de cada dia. Jesus está trazendo aqui uma alusão daquilo que aconteceu no deserto, quando eles saíram no deserto. Quando o pessoal saiu do Egito, que ficou 40 anos no deserto, vinha o maná. O maná caía de manhã, era como um orvalho, né? E eles pegavam aquele maná, e o que é que Deus falou para Moisés? Pegue uma porção diária. Eles pegavam, se uma casa tinha 4 pessoas, pegavam uma porção para 4 pessoas no dia. Só na sexta-feira que eles pegavam uma porção dobrada, porque no sábado eles não podiam trabalhar. E alguns, logo de cara, né? Alguns ali pegou, quando caiu os primeiros maná, pegou, encheu o cesto mesmo, tinha 1, 2 pessoas na casa, pegou para 10. Só que no dia seguinte, apodreceu. O que é que Deus estava ensinando para eles ali? O pão nosso de cada dia, né? Amanhã vai ter maná. Se vocês confiarem em mim, né? Mas a gente não aprende. E Jesus traz isso depois de centenas de anos depois. Jesus está ensinando novamente: olha, o maná vai vir, é todo dia. Se nós confiarmos em Deus, não falta pão na nossa mesa, amém? Passamos luta, né? Muitas vezes, desemprego, aperto, né? Tem época que é só garrafa PET na geladeira, R$10, né? O ovo, a bandeja de ovo de R$10, mas farinha, mas tem farinha na botija, amém ou não? A gente passa lutas e provação, mas a gente não passa a fome mesmo, assim, de não ter nada. Tem alguma coisa,
né? Se a gente for contar algumas experiências que a gente teve já, Deus, quando você não tem nada, Deus manda alguém na sua casa. Já aconteceu isso comigo, né? De pessoas chegar, a gente acabar de orar e chegar carro lá, que quando eu fui tirar os sacos de alimento do carro das irmãs, eu tive que ir para o hospital tomar injeção que deu o nervo ciático. Foi tanta coisa, né? Tanta coisa dali, né? E a Mary tinha falado, né? Abriu o armário, a Mary falou: eita, olha o armário como tá. Acabou de falar isso, buzinaram na porta lá. Eu estava desempregado nessa época. Duas irmãs falaram: a gente estava orando, pastor, e Deus mostrou a sua casa. E a gente veio aqui, eu não sei se o senhor vai gostar. Eu falei: irmã, as irmãs vieram para me abençoar ou amaldiçoar. Elas falaram: abençoar. Eu falei: então entra. Se fosse para amaldiçoar, eu fechava, né? Então é para abençoar. Se fosse só para vir orar, eu já estava feliz, né? Então Deus provê, irmãos, quando você não tem nada, porque é o pão nosso de cada dia, amém? Então nós devemos confiar em Deus, confiar que Ele vai dar o nosso pão nosso de cada dia, né? Ele vai dar mesmo, isso não tem Então, e devemos orar todos os dias, agradecendo pelo pão nosso, e orar confiante que o amanhã pertence a Deus, amém, irmãos? Amanhã pertence a Deus. O próprio Jesus, ele fala isso, né? Ele fala assim: não andei ansioso por coisa alguma, olhai as aves do céu, que não planta, não rega nada, e o Pai Celestial as alimenta todos os dias, né? No início da pandemia, lá onde eu trabalho, aquela opressão, até o céu estava vermelho, escuro, tudo. E lá onde eu trabalho, pela janela, eu vi um pardal. E eu tirei uma foto e mandei para um irmão amigo meu. Eu falei: olha como ele está preocupado. Aí ele deu risada e falou: rapaz, a gente aqui doido, esperando o que é que vai acontecer, vai fechar tudo, vai. Aí eu falei: olha, e Jesus nos ensinou para a gente não ficar ansioso. Porque se Deus se preocupa com um passarinho, Ele vai se preocupar comigo e com você, amém, irmãos? Por isso que no início ele fala assim, ó, Ele é teu Pai, Pai nosso que estás no céu. Lembre, né, que nós sendo os maus, né, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então a confiança em Deus como nosso Pai. O pão nosso de cada dia vai vir, irmãos. Não importa. Às vezes não vai vir o que você gosta, né? Às vezes não vai vir lá o Big Mac, vai vir um pão com ovo, amém ou não? Às vezes não vai vir, né, aquele sandubão lá que a pessoa está acostumada, né? Às vezes não vai vir uma pizza, mas vai vir um arrozinho com ovo, né? E dê glória a Deus por isso, amém? Dê glória a Deus por isso, né? O que tiver na sua mesa, glorifique o nome do Senhor, amém? Agradeça, Senhor, obrigado pelo pão nosso, obrigado, né, pelo pão nosso de cada dia. Então Jesus nos ensina, né, que nós devemos orar por aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, pelo pão nosso de cada dia. É porque a gente sempre ora por mais, né? E a gente sempre está insatisfeito. Eu conheço pessoas que têm 3 tipos de mistura na mesa e mesmo assim está reclamando. Ah, eu não gosto de frango, eu não gosto. Tem 3 tipos de mistura. Então o ser humano é complicado. Por isso que Deus se compromete com o quê? Com o necessário. Se você quer mais coisa, trabalhe mais. Rale mais. Ah, não gosto disso. Então trabalhe mais, corra mais atrás. Aí é a sua parte, eu estou te dando o necessário para o seu dia. Ore todos os dias pelo pão diário, agradecendo pelo seu pão. Ore confiante, né? E crendo que o amanhã é de Deus, né? Ele jamais nos desampara, amém, irmãos? Vai dar o que é necessário, não vai dar o que né? O supérfluo é com você, né? Levou Elias lá na casa da viúva e não faltou o pão, né? Farinha e azeite. A mesma coisa, o maná, eles reclamaram, né? Quando só estavam comendo o maná. Aí eles falaram: só maná, não tem carne? Aí Deus mandava as codornazinhas no final da tarde. Então tinha carne. Aí depois eles falaram: não tem cebola nem alho, vamos voltar para o Egito. Vê como a gente é. Eles tiveram comida, irmãos. É uma coisa impressionante. 40 anos no deserto não faltou comida, né? Não faltou bebida, água, né? Que Moisés deixou de entrar na terra prometida, porque em vez de ele tocar na rocha, ele deu uma porrada, que ele estava com raiva daquele povo. E ele acabou vendo a terra, mas não entrou. Ele desobedeceu a Deus, né? Em vez de ele ter tocado, ele com raiva deu a pancada Parece até que Deus é injusto, mas não é.
Ele desobedeceu. Eu estava assistindo essa semana aquele filme A Bíblia, e eu achei bem interessante, né? Com Moisés mesmo, que ele ia morrendo porque ele não circuncidou o filho mais novo. Não sei se os irmãos assistiram esse episódio. E você fica assim, né? Quando você está assistindo, você até entende, mas quando você está lendo a Bíblia, assim, principalmente esse episódio pela primeira vez, você fala, meu Deus, então o Senhor vai mandar fogo do céu, estou perdido. Se Moisés, o Senhor ia matando, imagine eu, que sou 300 milhões de vezes mais pecador do que ele, né? Aí ele fala assim, né? Não está na Bíblia, mas o autor ali colocou uma frase muito interessante. Ele falou assim, para a mulher de Moisés, né? Não adianta, né? Toda a obediência dele, uma desobediência pôs tudo a perder. Olha que coisa, né? Porque é o pecado, ele mancha, né? O pecado mancha. Então não adianta eu fazer 99 se não fizer os 100, né? Temos que continuar firme. Amém, queridos? O Senhor está comprometido com a nossa necessidade diária. O que você tem pedido para Deus, né? Como provisão, né? Como provisão diária para você, né? Tem gente que pede carrão, tem gente que pede mansão, aí é com você, querido. Você quer o carrão? Rale. Quer sair lá do casinho com palio, né? Vai, corre, né? Aí é com você, né? Deus vai te dar o necessário. Ele dá um carrão para você? Pode dar também. Tem um livro, Vinho Novo é Melhor, que é muito interessante esse livro. O pastor, que ele é missionário, ele pedia um carro de um jeito para Deus. E Deus deu do jeito que ele pedia. Mas era para obra. Ele pediu uma casa do jeito que ele... Assim, a mulher dele, né, com 10 árvores frutíferas, tudo. Deus deu daquele jeito. Deus pode dar. Mas muitas das coisas que a gente pede é para quê? Não é para a gente esnobar, muitas vezes, né? O meu carrão, né? A chavona. Eu trabalhei com um rapaz que ele foi meu sócio, ele andava com mói de chave, assim, para mostrar que ele tinha carro, um moião de chave. Bobeira, né? Mas eu era muito jovem também, a gente também era muito novo. Segundo ensinamento aqui que ele dá para nós, né? Aí no versículo 12. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? O que é que Jesus está dizendo? Para que nós, na oração do Pai Nosso, confesse os seus pecados. Quando você estiver orando a Deus, né? Ore pedindo perdão, né? Pelas suas dívidas, por aquilo que nós fazemos de errado, que é muita coisa. Por isso que é uma oração diária, né? É o pão nosso de cada dia, né? Orar todos os dias a Deus, confessar todos os dias, porque a gente peca a cada minuto, a cada segundo a gente está pecando. E se a gente não tiver um tempo para orar a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, né? Então nós devemos confessar diariamente, pedindo para que o Senhor nos perdoe, e Ele nos perdoa, né? Eu estava vendo aquele texto lá que Jesus fala para a mulher adúltera e também para aquele um cego, né? Que ele fala assim, vai e não peques mais. Tem como a gente não pecar mais? Não tem, né? Mas o que é que ele está dizendo? É a prática do pecado. Vai e não continue praticando mais isso. Se comprometa, né? Se esforce. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que é diariamente. Por isso que eu tenho que confessar, né? Clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, pedindo para que o Senhor venha nos perdoar a cada dia, porque existe uma exigência da parte de Deus que é o quê? Quando eu confesso, é uma transformação da minha vida. Eu não posso ser o crente e de manhã eu lavar meu rosto com óleo de peroba. Eu tenho que tomar uma atitude diante de Deus, né? O crente cara de pau, né? Continuar. Não, Senhor, me ajuda. Eu não consigo me largar essa coisa, esse vício. Senhor, me ajuda. Confessa diante do Senhor e pede ajuda a Ele, irmãos. Você vai ver o que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo na oração do Pai Nosso. Quando Ele fala, né? Perdoai as minhas dívidas, perdoai os meus pecados. Peça para que Ele perdoe, mas também tome uma atitude, porque é uma exigência de transformação de vida. Não existe arrependimento sem transformação. Agora, né? Muitas igrejas aí estão falando isso. Eu vi um líder aí falando isso. Olha, você não precisa... Ele criticando, dizendo que as igrejas não têm que excluir ninguém. Jesus não excluiu ninguém. Porque a igreja vai excluir. A pessoa está em pecado, tem que continuar no altar. Olha o que ele falou, né?
Então como eu falei a semana passada, é uma igreja inclusiva, né? Inclui tudo. Só que o céu não é o céu é exclusivo. Só entra lá lavados e remidos no sangue de Jesus. Então tem exigências de Deus. Qual é a exigência para mim entrar no céu? João 14,6, né? Quando ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ah, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola. Ah, eu fiz promessa, não adianta. Ah, eu sou da Igreja Batista Resplandecer lá no Jardim Munira. Não é esse seu passaporte para o céu. Seu passaporte para o céu é Jesus Cristo. Então é Ele, né? É Ele que morreu na cruz, é Ele que derramou o sangue dele, é Ele que era o inocente, né? É Ele que aplacou a ira de Deus, né? A gente falou que aquele que ainda não tem Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Nós éramos filhos da ira. Efésios 2 a gente leu a semana passada. Mas em Cristo nós passamos a ser filhos de Deus. Eu posso chamar Ele de Abba Pai, se eu já recebi Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E eu posso confiar nisso aqui. Eu posso me aproximar de Deus, né? Ele diz lá em 1 João 1,9, né? Filhinhos, bom que não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo. E Ele é fiel para perdoar todos os vossos pecados. Se você se aproximar dEle, você vai ser perdoado, coração sincero. Eu vi uma frase essa semana que a irmã falava assim: tem muito arrepio e pouco arrependimento. Não adianta nada. É muito arrepio, mas pouco arrependimento, né? Já tem pessoas famosas, né, assim, no meio gospel, dizendo que não precisa pecar, não precisa, se você estiver em pecado, continue louvando, continue falando. Irmãos, está perto a vinda de Cristo, né? Isso é doutrina de demônio. Se tiver passando mamãozinho com açúcar, fique esperto. Fique esperto, nós estamos vivendo os últimos dias. A palavra é de arrependimento. Jesus, quando ele chegou, o primeiro sermão dele foi: arrependei-vos, né? João Batista, arrependei-vos. Mas hoje a pregação é: continue em pecado, mas você é bom de música, você é bom no louvor. Essa pregação está levando aquele rapaz, aquela pessoa para o inferno, né? O céu é exclusivo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Eu vi uma resposta do André Valadão essa semana também, que o rapaz mandou uma pergunta para ele assim: eu sou crente, eu voto no candidato Y, né? O candidato que foi preso e saiu, né? E eu sou pró-aborto e eu vou para o céu. Aí ele falou, André Valadão falou assim: você nem é crente, nem você vai para o céu. Olha como está o negócio. A pessoa é a favor do aborto, a pessoa é a favor de um monte de coisa que a Bíblia condena, e a pessoa está dizendo que é crente e vai para o céu, né? Por quê? Ele está sendo ensinado assim. Ele está sendo ensinado. Mas não é assim que a Bíblia diz, irmãos. Não é assim, né? Se a gente começa a pregar essas coisas, enche igreja, mas muita gente indo para o inferno. Como eu tenho falado aqui, eu prefiro levar 20, 30 para o céu do que uma multidão para o inferno. Nós vamos dar conta diante de Deus, né, de cada ovelha que entrou nessa casa aqui. E esses também vão prestar conta diante do Senhor. E Jesus ensina aos discípulos, né, que eles devem pedir perdão pelos seus pecados, pedir diariamente, mas se esforçar e ter uma mente transformada, uma vida transformada, com esforço, e não praticar o pecado, né? O pessoal usa muito o texto lá da adúltera, né? Olha lá, Jesus não atirou a pedra, mas Jesus falou para ela o quê? Vai e não praticas mais. Ela era praticante daquela coisa, né? Ele fala, vai e não pratica mais. Não, pode continuar, venha para o culto, venha continuar. Não. O pai que ele se preocupa com o filho, ele não disciplina o seu filho, né? Pelo menos os nossos, né? Os mais antigos aí, era tapa na orelha, né? A gente tomou muita, né? Mas se não há repreensão, se não há, a gente tem que ficar esperto. A gente está fazendo um monte de coisa errada. E se Deus não nos repreende, irmão, fique esperto. Fique esperto. Porque Ele repreende a gente na palavra,
Ele repreende na mensagem, Ele repreende você onde você estiver, usa alguém, né? Até num louvor Deus vai te repreender para você voltar para o caminho, porque Ele ama você. Agora, se eu estou fazendo as coisas erradas e não está acontecendo nada, opa, né? Muito arrepio e pouco arrependimento. Então peça perdão, né? Pelos seus pecados. E isso Jesus está dando uma oportunidade para nós mudar de vida e sair da lama, né? E também ele fala o que para a gente aí, né? Perdoar os nossos devedores. Não adianta nada eu chegar e pedir perdão pelos nossos pecados e numa hora que alguém que fez alguma coisa errada contra mim eu não perdoar. Não é difícil, irmãos, né? Ah, não. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, lógico, eu vi uma vez um pastor dizendo assim, realmente a gente não esquece a coisa que alguém nos fez de errado. Mas sabe quando a gente sabe que perdoou aquela pessoa? Quando aquela pessoa, você lembra dela e você não range os dentes mais. Você não fica com raiva. Se ela for andando na sua frente, ela levar uma topada, você dizer, bem feito, né? Se você fizer isso, você não perdoou, né? Você não perdoou ainda, né? Agora, quando você lembra daquela pessoa que fez uma coisa errada para você, e você fala, Senhor, abençoe ela, né? Ou nem abençoe, mas você não sente mais aquela ira dentro de você. Você já entregou para Deus. Porque da mesma forma que você pede perdão a Deus, se você não perdoar aqueles que te devem, a sua dívida não será perdoada. O próprio texto aqui ele fala, né? No versículo 14 aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É palavras do Senhor Jesus. Ele está ensinando ali no Sermão do Monte. Então, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Não adianta, né? Não adianta, eu tenho que perdoar. Senão, Deus não vai me perdoar. Como que eu clamo a Deus para me perdoar e eu não perdoo as pessoas, né? Então, não vale, né? Diante de Deus, isso aí não vale diante dele. Então, peça perdão. Se não perdoar aqueles que nos ofendeu, como podemos clamar pelo nosso perdão? E outro terceiro ensino aqui, versículo 13, né? E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se quisermos andar em santidade, o nosso alvo é Deus e não as nossas próprias forças. Temos que pedir diariamente isso aí, irmãos, porque nós somos tentados. Deus não tenta ninguém, né? Muitas vezes a tentação é o quê? É um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou cilada do diabo, né? A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Deus prova a gente, mas a tentação ou é nossa ou é do diabo, né? Um casal de namorados, né? Aí vai lá pro carro lá no escurinho, fala, não, mas a gente só vai conversar. Daqui a pouco, tchau, filho, né? Você está buscando ali a tentação. Dois jovens, né? Vai sair o quê, né? Então tem que ter cuidado. Então, se quisermos andar em santidade, o alvo tem que ser Deus. Por isso que ele fala para nós orarmos, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É diário isso aqui, irmãos. É diário, né? Ele vai nos livrar da tentação e vai nos livrar do mal físico e do mal da tentação, né? Temos que orar diariamente. A prova é um teste que Deus dá para os seus filhos, com a finalidade de nos aperfeiçoar. Então a prova é de Deus, né? Quando nós somos provados e aprovados, nós saímos mais amadurecidos, né? Tem tantas coisas que a gente passa, por exemplo, né? Davi ele foi provado por Deus, quando ele, lá cuidando das ovelhas do seu pai, ele matou um urso e um leão com a funda. Quando Golias estava ali, tentando, né? Ali todo mundo, falando que ia matar todo mundo, que não tinha homem em Israel. E Davi, quando chegou lá, levando a marmita dos irmãos dele, e olhou assim e falou, eu mato esse cara aí. E fala ele, pequenininho, baixinho, falou, você?
Sim, eu já matei um urso e já matei um leão, né? E esse baiano aí, meu amigo, eu não erro essa cabeça mais nem... essa jaca aí eu vou rodar, eu pego ela. Mas ele tinha sido o quê? Provado antes, né? Já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. E quando chegou ali a prova maior, o teste maior, ele foi aprovado, porque ele já tinha sido testado por Deus. A mesma coisa é a gente, né? Cada situação que a gente passa lá na empresa, né? Quando você está no olho do furacão, você nem imagina, mas Deus está te preparando para algo maior, amém? Para que você se sobressaia na empresa ou em vários lugares. No ministério é a mesma coisa, desde o momento que a gente se converteu, né? Até depois que a gente está como pastor ou como líder de ministério, Deus vem trabalhando e preparando e moldando a gente para um plano maior que Ele tem nas nossas vidas. É assim, meu irmão. Ore todo dia, irmãos, né? Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, né? Livra-nos do mal. Mas sabe qual é a boa notícia? Que lá em 1 Coríntios 10, 13, ele diz que nós não seremos tentados, né? Acima daquilo que nós não podemos suportar, né? Quando vinha ali tanto a prova também como o teste, né? Ela vai ser num limite que quando você não aguentar mais, você clamar, Deus vai te socorrer. A prova, né? Que a tentação é nossa ou é do diabo. Se a gente der brecha, a gente cai. E aí, para terminar, a orientação que nós temos aqui da oração do Pai Nosso é que nós devemos terminá-lo como a gente começou, adorando a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E no final ele fala assim, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, da mesma forma que você começou adorando a Deus no início da oração, você deve terminar a sua oração adorando a Deus, né? E falando verdades, né? Porque a adoração você fala aquilo que Deus é. Teu é o reino. O reino é de Deus mesmo, irmão. No céu e na terra. Ainda não foi estabelecido aqui, mas vai ser, né? Com a vinda de Cristo. O poder, Ele é todo poderoso e a glória é dele, né? Aqueles que não se dobram hoje diante do Senhor, o que é que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2? Que Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua deidade, tomou forma de homem e morreu morte de cruz, mas ele herdou um nome sobre todos os nomes. Esse nome é poderoso no céu, na terra e no inferno, e quando ele voltar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai dizer que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Eu e você já dizemos isso hoje. Aqueles que resistem a Cristo, ao Evangelho de Cristo, que ainda não entregaram a sua vida para Ele, naquele dia, quando Jesus voltar, depois da grande tribulação, todo joelho vai se dobrar, inclusive o de Satanás. Aí vai ser tarde, né? E aqueles que ficaram na grande tribulação. Eu e você nos ajoelhamos hoje e dizemos para Ele, olha, teu é o reino, teu é o poder, para o Senhor é a glória, para todo sempre. Amém?